Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Conforme havíamos combinado no último vídeo, eu havia me comprometido de trazer informações acerca do panorama que viríamos enfrentar em razão da pandemia do coronavírus e os reflexos no mundo do trabalho. Recordo que eu havia mencionado que o governo estava estudando a edição de uma medida provisória como forma de proporcionar a manutenção dos vínculos de emprego existentes. E ontem foi então editada esta medida provisória, a MP 927 de 22 de março de 2020, a qual está vigente, possui força de lei. Então, as suas diretrizes hoje vigentes em todo o território nacional servem então como elementos que o empregador pode vir a adotar para manter os vínculos de emprego e, consequentemente, tratar a demissão como uma última alternativa, né? Uma medida extrema. Pessoal, dito isso, o panorama que eu verifiquei, hoje passei o dia inteiro envolvido as questões de consultas e questionamentos acerca do o que se pode e o que não se pode. Me inteirei também das mídias e redes sociais acerca de comentários da própria medida provisória. E agora, no findar da noite, aí, com os ânimos mais acalmados de toda, né, a própria imprensa e o público em geral, eu tenho condições de compartilhar com vocês minhas conclusões pessoais sob o foco da interpretação da MP. Claro que eu não vou adentrar aqui em questões de economia, não tenho competência para isso. Então, a proposta do vídeo é levar ao conhecimento de vocês questões que a MP determina de maneira expressa e que poderão vir a ser adotadas pelos empregadores em detrimento dos seus empregados, para fins, então, de que seja mantida essa relação contratual. E por isso, então, eu pautei em definir em tópicos o que essa MP efetivamente trata. E já posso afirmar para vocês de antemão que as notícias, embora todos, creio eu, esperavam melhores questões para fins de manutenção desses vínculos de emprego no tocante a incentivos do próprio governo, por exemplo, ou auxílios no sentido de desoneração da própria folha de pagamento. E numa análise bem detalhada eu posso dizer que isso lamentavelmente não ocorreu. Então eu fiz um pequeno roteiro aqui e vou seguir compartilhando com vocês o que seria importante. E aí nós vamos então fazer uma exposição bem tranquila daquilo que eu consegui concluir e num caráter de imparcialidade eu compartilho com vocês. Então a MP 927 ela trata das medidas trabalhistas para o enfrentamento do estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus. Pois bem, pessoal, essa MP, como já foi falado, todas essas medidas elas não são de caráter obrigatório a adoção pelos empregadores. A MP deixa claro que os empregadores poderão optar por aderir ou não os termos da MP. E a finalidade, caso adotem, preservar emprego e renda. Pois bem, hoje eu vinha fazendo uns apanhados e cotejando questões de ordem geral que envolvem o mundo do trabalho. O IBGE aponta uma estimativa atual de 12 milhões de desempregados. Com a pandemia e as consequências do isolamento social, da baixa da economia como um todo, estima o IBGE que esse número no Brasil pode se chegar então a 20 milhões de desempregados. Então é o caos se instalando nas relações de emprego e também de trabalho. Então a MP, embora na minha opinião ela tenha sido elaborada de uma maneira até mesmo rápida, visando o governo em dar uma resposta para a própria sociedade e os empregadores,
ela carece de uma melhor análise no tocante a efetivamente possibilitar que essas empresas mantenham os vínculos de emprego dos seus funcionários. Não nos esqueçamos, né, que os empregadores hoje, embora a crise, eles mantêm as despesas como contratadas, porém as receitas estão em queda livre, o que faz então com que o reflexo se dê nos trabalhadores. E aí a MP vem então como uma forma, ainda aqui na minha opinião, como eu já referi, um pouco deficitária. É uma medida que o governo propôs e vamos torcer que ela se preste para o fim ao qual se destina, que é manter os vínculos de emprego. Então, o momento agora, além de todas as críticas que já houveram, ele é de união de empregadores e empregados. E o fim comum é possibilitar a manutenção de cada um, garantindo emprego e renda e, consequentemente, a prestação de serviço. Pois bem, o que eu defino aqui? Esta MP, considerando o viés do direito do trabalho, setor privado, não estamos tratando aqui de setor público, então vamos pautar essa conversa nas relações de emprego, na figura do empregador e empregado, regidos pela CLT, define que a MP 927 para fins trabalhistas constitui hipótese de força maior. Pois bem, força maior para aqueles que não detêm o conhecimento jurídico, a própria CLT traz uma definição expressa de força maior, contida no artigo 501, o qual determina: força maior é todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador e para a realização da qual não concorreu direta ou indiretamente. Aí, de uma conclusão simples, logicamente que esse vírus que se espalha num contexto mundial, não foram os empregadores do Brasil que deram causa. Sabemos a origem desta pandemia, que hoje se espalhou pelo nosso país. Então, para efeitos de CLT, e aí isso é importante para os empregadores, ela constituindo força maior, estaria autorizado no próprio viés da CLT a redução dos salários. Pois bem, o artigo 503 autoriza a redução salarial em até 25%, desde que respeitado o salário mínimo. Nesse sentido, pessoal, qual é a questão-chave aqui? Nós temos uma autorização expressa na MP, considerando esse viés da força maior, que autoriza, então, que seja reduzido o salário. Porém, a nossa Constituição determina que redução salarial só é possível mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Pois bem, como fica a situação, então? Reduzo, não reduzo, aguardo orientações. Pessoal, a crise está instalada, as medidas devem ser adotadas rapidamente. Sugestão que eu compartilho com vocês: tentem manter salário e vínculos de emprego, tratem a demissão como última alternativa e tenham a redução salarial com uma possibilidade, porque, friso, a MP permite a Constituição Federal, me desculpem, autoriza. Detalhe: autorização mediante acordo ou convenção. A CLT determina que essa redução, então, pode ser no salário até 25%, desde que observado o salário mínimo. Grande ponto da MP: flexibiliza as regras trabalhistas e torna o acordo individual empregador-empregado como um instrumento que se sobrepõe aos instrumentos coletivos, ou seja, vale a decisão tomada de comum acordo, desde que respeitados os direitos previstos no artigo 7º, que seria o norte aí no tocante a salário, férias, 13º, aviso prévio, entre outros
direitos elencados no rol do artigo 7º com seus 34 incisos. Pois bem, dito isso, a questão chave: quais são as hipóteses que a MP buscou trazer para os empregados e empregadores como uma tentativa de amenizar os efeitos da pandemia do coronavírus? 8 hipóteses. 8 hipóteses. Trouxe elas aqui de maneira detalhada, e as hipóteses começam com a figura do teletrabalho, a antecipação de férias individuais, concessão de férias coletivas, aproveitamento e antecipação de feriados, banco de horas, suspensão de exigências administrativas em sede de segurança e saúde do trabalho, direcionamento do trabalhador para cursos de qualificação e diferimento no recolhimento do FGTS. Pois bem, 8 hipóteses. Numa análise jurídica da questão, quais favorecem o empregador no tocante a incentivos fiscais que o governo federal lhes proporcionou para fins de desoneração da folha de pagamento? Via de regra, nenhum. Nenhum. O que teríamos aqui seria um respiro, entre aspas, no tocante ao recolhimento do FGTS, que foi, como a MP aponta, diferido. O diferir é prorrogado, adiado para um outro momento. Pois bem, dito isso, então, como apanhado geral, vou definir algumas questões que seriam importantes o conhecimento pelo empregador e também pelo empregado, deixando claro que o propósito aqui não é criticar a medida adotada pelo governo e tampouco fazer juízo de valor se ela é válida ou não, porque isso só o tempo vai dar o devido retorno. Pois bem, primeiro ponto já foi tratado, possibilidade de redução salarial de até 25%, vez que a MP trata a pandemia como força maior, em detrimento das demais questões que nós vamos definir de maneira sequencial. Conseguindo a OAB emitiu uma nota técnica no fim do dia passado, no tocante aos pontos de inconstitucionalidade da MP. Embora o critério de inconstitucionalidade apontado pela OAB, Conselho Federal, a MP está vigente e vai surtir seus efeitos jurídicos e legais. Pois bem, no tocante ao teletrabalho, nenhuma novidade, já possui previsão expressa na própria CLT, e seria o que? O trabalho prestado em casa, o trabalho remoto ou à distância. Aquele no qual o empregado vai prestar os seus serviços fora das dependências do empregador. Pois bem, o que muda aqui? Muda a forma no tocante à aceitação pelo empregado. A MP define que não é mais necessária a anuência do empregado quando o empregador opta em lhe impor o teletrabalho. Dito isso, o empregado tem que aceitar e a notificação pelo empregador tem que ocorrer dentro de 48 horas. De que forma o empregador notifica? Pessoalmente, sendo a melhor forma, ou por meios eletrônicos, e-mail, WhatsApp, carta registrada, caso seja necessário, também seria uma possibilidade. Muito bem. Um detalhe aqui, muito importante, o artigo 75A, como eu defini anteriormente, ele já determina os procedimentos para a adoção do teletrabalho, porém a CLT determina que o teletrabalho ele tem que ter aceitação / concordância do empregado, o que a MP acaba por afastar. Outro detalhe importante, não é necessária a prévia alteração do contrato de trabalho, caso o teletrabalho se dê em decorrência da adoção da MP. Ponto principal, e que muitos me questionaram: professor, doutor, o que eu tenho que fazer aqui? Posso adotar? Não posso? A adoção está possibilitada, seja pela MP flexibilizada ou pela própria CLT, que determina os procedimentos. Porém, o que é importante observar? Manutenção do pagamento do salário, consequência lógica, embora a prestação vai se dar
fora do estabelecimento comercial. E o que o empregador pode deixar de pagar nesse período? Duas rúbricas, vale transporte e o vale refeição. Estas duas prestações podem ser dispensadas de pagamento enquanto perdurar o teletrabalho. Plano de saúde pode? Não, este não pode. Não pode porque está havendo a efetiva prestação de serviço. Ah, mas e por que pode o vale transporte? Porque o empregador não está se deslocando da empresa para casa e vice-versa, e tampouco ele está fazendo uso da alimentação diária em decorrência da prestação de serviço. Então destaco, vale refeição e vale transporte pode suprimir / suspender o pagamento enquanto perdurar o teletrabalho. Plano de saúde se mantém. Essa é uma dica importante que sugiro que seja adotada. Outro ponto, os critérios, só a título de recordação, porque são várias informações, né? Recordação e também de informação. Essas regras do teletrabalho se aplicam aos estagiários, regidos por lei específica, e aos aprendizes, que também possuem um regulamento próprio. Tá? Então, não esqueçam, se aplica a CLT como um todo, mas também as relações de trabalho dos estagiários e a relação de emprego dos aprendizes. Segundo ponto, antecipação de férias individuais. Pode, não tem problema nenhum. Qual é a consequência? Se antecipa as férias, o empregador tem que pagar. Pois bem, o que o governo propôs aí? Tão somente um pequeno lapso de folga no tocante ao pagamento. Uma folga, entre aspas, modo de se expressar. Se for antecipadas as férias, o pagamento das férias tem que ser pago quando? Até o 5º dia útil do mês subsequente. Ou seja, concedo as férias agora, até o 5º dia útil do mês de abril tem que efetuar o pagamento. E o abono, ou seja, 1/3, este ficou elastecido. Este abono pecuniário, o empregador só poderá vir a optar em efetuar o pagamento até a data de 20 de dezembro, ou seja, junto com a segunda parcela do 13º, caso o 13º seja parcelado. Tem uma regrinha aqui que eu compartilho com vocês. Mais uma vez, essa antecipação de férias, o empregado não precisa ter preenchido o período aquisitivo, ou seja, não precisa ter trabalhado os 12 meses. Um período menor autoriza. A notificação também tem que ocorrer em 48 horas e o acordo é individual e escrito, preferencialmente escrito entre empregador e empregado. Período mínimo de férias para fins de antecipação, 5 dias corridos. Tá? Não esqueçam esse detalhe. 5 dias corridos. Muito bem. Férias individuais, tão somente a um determinado empregador. Férias coletivas a vários empregadores de uma determinada empresa. Basicamente os mesmos requisitos. Tá? Dito isso, indo adiante, aproveitamento e antecipação de feriados. Um ponto relevante, claro que o feriado serve para descanso e é uma hipótese de interrupção do trabalho. Por quê? Porque o empregado recebe o dia do feriado, mas ele não presta serviço. E aqui tem pequenas regrinhas. Pode compensar do banco de horas e também o feriado religioso tem que haver concordância do empregado. Em feriados religiosos, então, o empregado tem que concordar em anuir pela antecipação. Banco de horas, ou seja, acordos de compensação e prorrogação. O banco de horas aqui também incide, porém, com uma regra que elastece o período de compensação. CLT determina que a compensação tem que ocorrer dentro de 6 meses e o banco de horas da MP vai determinar que a compensação vai ocorrer entre 18 meses após o término do período da calamidade. Tá? Então tem que ficar atento para esse elastecimento do prazo pelo qual vai ser possível, então, compensar a jornada prorrogada no banco de horas. Muito bem, no tocante à suspensão de exigências de saúde e segurança, né, num aspecto doutrinário, o princípio da proteção, que é o norteador dos princípios no direito do trabalho,
higiene e segurança é norma de saúde pública. Então, mexer aqui não vejo como válido, embora as alterações elas tão somente dão uma amenizada no tocante à fiscalização, que não haveria a efetiva atuação. O Ministério Público atuaria como um órgão mais de análise e indicações administrativas e não punitivas. E aí vem um ponto X da questão, direcionamento do trabalhador para a qualificação. Pessoal, aqui hoje, vocês devem ter ouvido pelas redes sociais, jornais, o que acontece aqui? Hipótese de suspensão do contrato pelo período de 4 meses. Ou seja, a MP determinava que empregador e empregado poderiam definir a suspensão desde que o empregado fosse submetido a um curso de qualificação. Pois bem, como ficaria o salário nesse período? Não haveria salário, tão somente o empregador pagaria ao empregado uma ajuda sem um caráter remuneratório, tão somente indenizatório, até mesmo para não ter incidências previdenciárias, por exemplo. E qual é a situação aqui? O presidente, numa medida bem pensada ou bem indicada, já definiu pela revogação do artigo 18 da MP 927. Detalhe, esta revogação foi verbalizada que ocorrerá, porém hoje ela está válida e vigente. Então, uma nova MP provavelmente vai definir as questões ou vão acabar por revogar. Ou seja, só deixa de ter vigência o que está expresso no artigo 18 após, então, o governo editar uma nova MP ou, consequentemente, revogar expressamente o artigo 18. O que eu, numa análise como profissional do direito e também como professor, considero como desfavorável e prejudicial ao empregado. Último ponto, diferimento no recolhimento do FGTS. Pessoal, recolhimento do FGTS, obrigação do empregador, 8% da remuneração depositada todo mês na conta vinculada. E aqui, novamente, só um pequeno espacinho na gravata do empregador para fins de poder respirar, porque o governo não isentou e tampouco autorizou que não seja recolhido em definitivo a cota patronal no período da calamidade. Tão somente houve um diferimento, ou seja, um postergamento do recolhimento, de forma que os meses de março, abril e maio, com vencimento em abril, maio e junho, vão poder ser pagos a partir de julho em até 6 parcelas, sem juros e correção monetária. Ou seja, houve um alívio agora, porém, depois vai ser necessário o recolhimento. Um ponto importante que a MP não trata de maneira expressa, é omissa na totalidade e que sequer surtiu efeitos, até por inexistência de previsão da MP, são benefícios ou incentivos fiscais isentando o empregador de recolher contribuições previdenciárias. Pessoal, não esqueçam e aqueles que não sabem, tomem conhecimento. As contribuições previdenciárias, ou seja, aquelas que nós temos descontado do salário e o empregador integraliza até um determinado percentual e verte para a Previdência Social, essas continuam inalteradas. Não houve diferimento de prazo, não houve modificação de alíquotas e, pior, entre aspas, com a Emenda Constitucional 103, que reformou o sistema previdenciário, as alíquotas hoje partem de 7,5% a 14% da remuneração do empregado. Tá? E o empregador complementa a diferença até os 20% na maioria dos casos. Tá? Então, essas obrigações aí continuam inalteradas sob o ponto de vista do direito previdenciário e recolhimento de contribuições. Muito bem. Ainda no tocante à aplicação desta MP,
ela se aplica à Lei 6.019, se aplica a Lei 5.889, trabalho temporário e empregado rural, e também a Lei Complementar 150 de 2015. Essa, então, destinada aos empregados domésticos, naquilo que for compatível. Tá? Questão de banco de horas, de recolhimento de FGTS, entre outros direitos que esta categoria possui. Num apanhado geral, eu sei que são várias as dúvidas, porém, eu creio que o que é pertinente ser tratado, eu consegui, ainda que de uma maneira rápida, levar conhecimento daqueles que têm dúvidas. Caso as dúvidas persistam, é só fazer o contato comigo via o Instagram, redes sociais ou o próprio e-mail, aqueles que têm conhecimento. E a gente, de maneira bem tranquila e com grande honra, compartilha aí com vocês o que sabe e busca sanar essas questões aí de dúvidas que eu sei que existem, são várias. Hoje tudo que eu acompanhei, a insegurança jurídica está muito grande, porque nós temos uma MP que foi editada ontem, já com vigência imediata. Hoje o presidente já aponta que vai revogar determinado artigo e alguns já apontam que vai ser editada uma nova MP que vai acabar por revogar esta aqui, né, modo de dizer, na íntegra. Então, só os próximos dias vão dizer qual é o contexto que nós vamos enfrentar. Hoje o panorama é esse e vamos ter fé que essa pandemia se termine, que Deus nos proteja e que essa medida adotada pelo governo, ainda que deficitária, na minha opinião, possa atingir os objetivos que é manutenção do emprego e da renda. Tá bom, pessoal? Agradeço aí a presença de todos, a paciência em ouvir as informações e qualquer novidade, um novo vídeo vai ser postado e a gente continua então compartilhando com vocês esses assuntos relevantes no tocante ao contexto atual do direito do trabalho no Brasil. Grande abraço.